Alguma coisa aqui. Então aquele negócio me embargou a voz. Ainda bem que no Faustão é feito playback, então é dublado, porque eu não daria conta de cantar, porque eu estava sorrindo com os lábios, mas chorando com o coração. Chorei o programa inteiro. Terminei o programa, peguei um avião na ponte aérea, voltei para São Paulo. Em São Paulo eu continuei chorando a madrugada inteira. E eu saí decidido daquele apartamento em Moema, São Paulo, eu saí decidido a tirar a minha vida, porque eu estava leproso. Meu sangue minava no meu corpo. Minha esposa fazia curativos em mim para que eu pudesse cantar, porque sangue minava, pedaço de carne saía de mim. Eu estava morrendo. E agora chega alguém que eu não sei quem é e diz que a minha carreira também chegou ao fim. Então eu queria morrer. Porque era um agregado de coisas ruins, né, pastor? É um monte de notícia ruim ao mesmo tempo. A lepra, a doença da época da Bíblia, né, onde as pessoas não se aproximavam de quem tinha essa doença. Hoje nós a conhecemos como hanseníase. Hoje conhecido como hanseníase. Existem inúmeros tratamentos oferecidos para ela. Gratuitamente. Sim, mas nós sabemos que, igual você me relatou aqui, o corpo ele chega numa degradação física terrível. Você viajava o mundo e não encontrava cura para a doença. Não, e a questão também, Sara, é que quando é espírito de enfermidade, é só Jesus que cura. E o que estava sobre mim não era apenas a lepra, era um espírito de enfermidade. E ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Por isso que eu disse no começo aqui, que a minha diferença não é porque eu fui famoso, não é porque eu vim de origem humilde, não é porque eu fui catador de lixo, que eu vivi de lixo. A diferença minha é o chamado. Amém. Eu tenho chamado. E aí, é por isso que eu comecei lendo esse versículo. O seu coração ele podia ter vários outros propósitos, né? E esses propósitos foram bem-sucedidos. Mas o que permaneceu, Rivanildo de Jesus hoje é um pastor. Porque o que permanece é o desígnio do Senhor. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Exatamente. Essa é a questão. Eu fiz vários planos para a minha vida. Eu fui preparado, Sara. Eu costumo dizer o seguinte, eu fui preparado para o sucesso. Por quê? Meu pai tinha um sonho de ter uma dupla dentro de casa. Aí nasceu o primeiro filho, uma mulher. E ele queria que fosse uma dupla de homens. Não queria uma dupla de mulher. Aí o segundo filho, outra mulher. Ele desesperou. Aí veio o terceiro filho, um homem. Ele colocou o nome de Ronival. Ronival, beleza. Quarto filho, nasceu eu. Aí não tinha... Ele queria um nome que combinasse com Ronival. E não tinha esse nome. Como eu nasci doente. Eu, com 19 dias, eu fui desenganado pela medicina. Então, você veja bem que a minha chamada... hoje, mais do que nunca, eu entendo aquela chamada de Jeremias. A chamada começa no ventre mesmo. Amém, não tem jeito. Eu creio. Então, quer dizer, quando eu nasci, eu já nasci doente. Eu nasci aqui no Hospital São Marcos, aqui em Goiânia, e nasci doente, fui desenganado pela medicina. Deus me restaurou a saúde. Amém. E aí eu tomava um remédio chamado Revenil. Acho que nem tem esse remédio mais. Chamado Revenil. E aí meu pai pegou e viu lá Revenil, Ronival, tal. Ele pegou e trocou. Segura essa aí, meu irmão. Meu pai trocou as letras até virar Rivanil. Uau! A minha mãe dizia o seguinte para mim assim, Rivanil, eu acho que eu descobri por que você é tão enjoado. Seu nome é de remédio. Seu nome é de remédio. Xarope. Xarope, você é xarope demais. Porque o Revenil é um xarope. Então ele dizia assim, você é enjoado porque você é xarope. Sabe, seu nome vem de xarope e tal. Aí meu pai colocou então Ronival e Rivanil. Aí nós viramos a dupla sertaneja dos sonhos dele. E vocês viraram? Essa dupla existiu? Existiu e fez sucesso demais. Mais do que o Swing Brasil na época. Aí do Ronival e Rivanil nós migramos para o Swing Brasil. Entendi. Mas o Ronival e Rivanil era tão forte o nome, que a gente colocava o cartaz, fazia o cartaz do Swing Brasil, tinha que colocar assim, ó, Swing Brasil com Ronival e Rivanil. Aí o povo ia. Se fosse só Swing Brasil, ninguém ia no show. Gente, que coisa, pastor! É muito detalhe, né? Muito detalhe. Eu conto muito disso no DVD, né? Só que são tantas histórias. E hoje, o seu irmão também é convertido ao Senhor. É baixista da nossa igreja. Amém. É baixista da nossa igreja, a minha família toda. Assim, o que eu mais acho interessante é que a minha mãe fez uma campanha na igreja. Ela fez a campanha na igreja e o pedido dela era um só. Senhor, nem que seja a última coisa que eu faça, eu quero meus filhos entrando pela porta dessa igreja, aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Aí foi 1, foi 2, foi 3, faltava eu. Eu fui o último da minha casa. E foi quando o anjo entrou... Você é o mais novo. Eu sou o mais novo. E foi quando o anjo entrou no camarim do Faustão.
Então Deus falou assim, meu filho, acabou a sua história aqui agora. Agora você vem, os seus irmãos já estão lá, você vem também. E foi quando, então, eu abandonei tudo, abandonei a Rede Globo, abandonei. As pessoas não entendem, Sara, que eles falam o seguinte, Rivanil, você cantava tão bem, rapaz, você tinha muito sucesso, para que você parou de cantar para virar crente? Eu falei, mas quem disse que eu parei de cantar? Eu passei de um mero cantor para um verdadeiro adorador. Essa é a verdade. Né? Então hoje, Sara, antigamente eu fazia shows e tinha multidões. O último show que eu fiz na Feira Agropecuária de Goiânia tinha mais de 75 mil pagantes, fora as cortesias, então tinha uma média de 100 mil pessoas na Feira Agropecuária de Goiânia de 1997. Sucesso absoluto Swing Brasil. Então eu via aquelas pessoas gritando Swing Brasil, gritando meu nome e aquela coisa e tal. Era bom, era. Se eu disser que não é bom o sucesso, eu vou estar mentindo. É verdade, é muito bom. Mas agora, veja bem, você canta um hino, eu fiquei cara a cara, frente a frente com Jesus, e você vê lágrimas rolando no rosto das pessoas, não sendo tocadas por causa do meu sucesso, sendo tocadas pelo Espírito Santo. Amém. Sabe? Essa é a diferença. Você dizer assim, alguém aqui quer aceitar Jesus e alguém levanta a mão e vem chorando ao seu encontro, dizendo, eu quero esse Jesus que curou você, eu quero esse Jesus que mudou a sua vida, eu quero esse Jesus na minha vida também, porque eu preciso dessa transformação, porque se Deus fez na sua vida, vai fazer na minha também. É isso. Então, não tem dinheiro que paga. Eu pisei nos melhores palcos do Brasil. Eu pisei nos palcos da Rede Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Record. Eu pisei em todos os palcos. Mas a coisa mais maravilhosa é quando você sobe num altar, por mais humilde que seja a igreja, você poder ser um ministro da palavra de Deus e você falar diretamente aos corações das pessoas. Não tem nada que paga, não tem sucesso que paga isso. Não tem missão mais importante. Não tem. Não tem profissão mais gratificante, porque a gente está lidando com alma, pastor. Exatamente. E a alma é eterna. Né? Você está mexendo com famílias, que é a instituição de Deus na terra, chamada família. Sagrada. Eu quero aproveitar para encorajar você, mãe, que está nos assistindo aqui. Deus tinha feito uma promessa para a mãe do pastor Ivanildo. Foi. E ele cumpriu, porque ele é fiel. A promessa que ele tem para a vida dos seus filhos também vai se cumprir, em nome de Jesus. E você também verá, eu creio nisso, quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Os seus filhos sendo abençoados pelo Senhor. Não desista de orar, não. A mãe do Ivanildo não desistiu, né, pastor? Eu gravei minha mãe orou 910 dias. Eu gravei um hino nesse DVD chamado Laverei. Esse hino eu gravei para minha mãe, em homenagem a ela. Esse hino é seu? Não, esse não é meu. Ah, tá. Esse hino, Laverei. Meu pai, laverei minha mãe. Quando eu estava enterrando a minha mãe, em 1995, dia 10 de setembro, quando eu estava enterrando a minha mãe, um pastor, amigo da família, chegou no meu ouvido e disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você, a sua mãe está na glória com o Senhor. E se você quiser ter a oportunidade de ver a sua mãe novamente, de estar com ela novamente, eu quero te ensinar a cantar um hino. Aí esse hino vai ser um marco na sua vida, vai ser um direcional. Todas as vezes que você pensar em sair dos caminhos do Senhor, você lembra desse hino. E eu aprendi a cantar esse hino no cemitério. E nunca mais esqueci. Ele cantou 2 vezes no meu ouvido. Eu aprendi a cantar e disse, um dia eu vou gravar esse hino. Então, eu sempre falo o seguinte, olha, eu falo uma coisa quando eu estou ministrando a palavra de Deus, eu falo, olha, irmãos, eu vou falar uma coisa agora que não está na Bíblia, está no meu coração. Quando eu aceitar, quando o Senhor me chamar, eu vou chegar na glória. Aí eu vou conjecturar aqui, vou dizer assim, olha, Jesus Cristo chega na minha mãe e diz, dona Zilda, vem aqui. Lembra das promessas? Lembra das promessas que eu te fiz? Ela vai perguntar assim, qual, Senhor? Ele vai dizer, qual foi a primeira promessa que eu te fiz? Sara, a primeira promessa que Deus fez para minha mãe, quando a minha mãe abriu uma Bíblia, foi Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E Jesus vai falar para minha mãe assim, você lembra da primeira promessa que eu te fiz? Ela vai dizer, Senhor, quando o Senhor me fez aquela promessa, meus filhos estavam todos no mundo. Ele diz, mas então vem aqui para você saber que eu sou fiel. Veja quem está chegando. Oh, aleluia. E eu vou chegar cantando este hino. Lá verei meu pai, amém. Lá verei minha amém. Mãe. Para mostrar a fidelidade de Deus. Isso está no meu coração, não está na Bíblia. Mas está no meu coração. Eu creio dessa maneira. Eu também creio, pastor. Eu vou chegar assim. E vou chegar com o nariz empinado para cima. Eu venci. Eu cheguei. Combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu sempre falo isso para as mães, porque o que tem de mãe
mãe na porta do Sepaigo. Eu fiz um trabalho de 2 anos e meio na porta do Sepaigo. E o que eu vi de mães ali chorando, né? Assim, e eu sempre falo, mãe, não desista, porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu a promessa na vida da minha mãe. A minha mãe morreu, não viu o milagre, mas eu vou chegar na glória, ela vai saber que Deus, o que eu mais acredito, Sara, é que Deus faz questão de provar para você que Ele foi fiel na sua vida. Amém, eu creio. Eu creio sim. Eu creio. Ele vai provar para minha mãe, ele vai querer provar para ela. Pastor, esse DVD é uma prova dessa fidelidade. Olha, fala um pouquinho da história dele. Esse DVD. Cara a cara com Jesus. Pastor Ivanil de Jesus. Você pode ser abençoado aí, meu irmão. Ó, Igreja Remanescentes da Última Hora. Onde fica a igreja, pastor? Jardim Vila Boa. Quem quiser tiver ao vivo, ao vivo e a cores. Eu costumo dizer ao vivo e preto e branco. Contemplar o milagre. Ao vivo em preto e branco. Contemplar o milagre, né? Contemplar o milagre. Mas, pastor, eu creio que... Por isso que eu li esse versículo no início. Um pouquinho conversando com o Senhor, eu pude ver como que o nosso coração ele tem planos, né? E a sua história é uma história muito humana. A versão toda dela nos lembra dessa humanidade que eu e você temos, né? Desde de uma infância bem simples, uma dificuldade da dureza, um sonho de um pai, uma contemplação desse sonho, um ideal de felicidade, de sucesso, de fama, de beleza, de mídia, enfim, você tem sonhos, mas o que a gente entende na sua história, e até a doença pela qual o Senhor permitiu que você passasse, a doença ela nos lembra de quão humanos nós somos, né? Os especialistas dizem que a gente não se lembra do quanto a gente é falível e terminável do que quando a gente sente dor, né? É verdade. A gente lembra que a gente tem cabeça quando a cabeça dói, a gente lembra do pé quando o pé dói. E Deus, Ele te permitiu uma doença grave. Grave. Enfim, Ele traz essa humanidade que todos nós temos, mas ela nos lembra a história do pastor Ivanil, e é por isso que eu estou muito grata aqui pela presença do Senhor aqui, de como o desígnio do Senhor, a palavra liberada da boca dele, é o que vai se cumprir. E que isso possa servir aí para você também, meu irmão, que você possa ser abençoado nesse dia, se lembrando de que Deus tem plano com você. Ele tem algo para a sua vida. Ele tem promessas para você. E assim como elas se cumpriram na vida do pastor Ivanil, na vida da mãezinha dele, que um dia nós a veremos lá na glória, eu também a verei, viu, pastor? Com certeza. E juntos nós vamos declarar a santidade do Senhor. Eu quero dizer que você talvez está passando por um momento difícil, por alguma luta, sonhos frustrados, uma desintegração, uma desconstrução de algo que talvez você planejou. Eu quero te encorajar nesse dia a levantar a sua cabeça, a elevar os seus olhos para o monte e se lembrar que o seu socorro vem daquele que fez céu e terra, que te criou, que tem plano para a sua vida. Pastor, muito obrigada Deus te pela abençoe. sua presença aqui. Obrigado. Que o seu ministério seja sempre uma colheita desse tempo de semeadura que você tem feito. Eu sei que essa igreja já é grande, já tem testificado do milagre do Senhor. Amém. Mas que a graça dele possa ser sempre o seu sustento, possa ser sempre aquilo que te encoraja a prosseguir. Amém. Você pode se despedir aí dos nossos amigos em plenitude, e eu quero deixar já o meu abraço. Até o programa que vem, se lembrando de estar conosco na Igreja Cristo das Nações, se você puder. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode se despedir do nosso programa. A diferença é a chamada. Está fazendo 10 anos que eu estou como pastor na mesma igreja onde a minha mãe fez as campanhas. Glória e onde Deus prometeu para ela que salvaria toda a família. Amém. Obrigado, pastor Ivanil. Deus te abençoe. Nós estamos em plenitude com o Senhor e com a sua vida. Até a próxima. Conveniência e flexibilidade que determinam uma nova forma de investir e empreender. Salas comerciais customizadas no melhor do setor oeste, o mais importante polo de negócios de Goiânia. Localização, investimento e rentabilidade. Isto é West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora.